As nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 6, versos 22 a 59. João 6, 22 a 59. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ao encontrá-lo do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum dos que me deu, mas eu o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E os judeus começaram a criticá-lo, pois dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo: desci do céu? Jesus lhes respondeu: não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo,
Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, não é como o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Vamos orar. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra, por esse Evangelho de João, por Jesus Cristo que o Senhor enviou para nos dar a vida eterna. Abençoa, Senhor, esse momento e cada pessoa aqui presente com a luz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, seguimos então com a nossa exposição do Evangelho de João, e nós chegamos aqui num dos textos mais conhecidos do Evangelho. Jesus, o pão da vida. Se eu fosse tirar um único versículo aqui, é um dos mais curtos da Bíblia, como símbolo do texto todo, ou como sumário do texto todo, nós temos aí capítulo 6, verso 48. Eu sou o pão da vida. Gente, esse texto chama imediatamente à mente o que Jesus fala sobre a ceia do Senhor. Eu quero dizer algo sobre isso no começo, porque aqui se diz que a gente precisa comer a carne e beber o sangue de Jesus para ter a vida eterna. E é impossível você não se lembrar imediatamente da ceia do Senhor. E mesmo na época em que foi escrito, é de se imaginar que isso fosse trazido à memória imediatamente. De fato, a ceia do Senhor, quando Jesus estabelece, institui a ceia, ele diz que o pão é o corpo e o vinho é o sangue. Daí a gente fazer essa conexão. Mas eu vou explicar isso ao longo do texto. Eu quero deixar claro de início que esse texto, embora ele, digamos assim, seja pré-sacramental, porque ele interpreta o que a ceia significa, ele não está falando especificamente sobre o sacramento, sobre a ceia do Senhor. A forma correta de pensar no texto não é de que ele trata da ceia. Não é que João 6 trata da ceia, ou do sacramento da ceia do Senhor, mas que o sacramento da ceia do Senhor trata do que João 6 trata. João 6 não é sobre o sacramento, é sobre Jesus. E o sacramento é uma apresentação de Jesus. Então, entendam isso que eu estou dizendo. João 6 não é sobre a ceia, é sobre Jesus. Mas a ceia também é sobre Jesus. Então, ela é sobre João 6. Mas o que nós temos aqui? Nós temos um momento em que, um dos vários momentos em que as pessoas têm dificuldade de digerir as palavras de Jesus. Porque de repente você tem esse flash de luz intensa que deixa até os discípulos meio cegos, meio sem rumo. Quando a gente examinar o restante do texto, na próxima semana, nós vamos ver que alguns discípulos saíram de lá desorientados, falaram, não, nós não damos conta desse negócio que Jesus está falando, não. E o pessoal debandou geral. Até alguns, Jesus até disse para os que ficaram, falou, vocês não querem ir também? Porque foi todo mundo embora. Então, não é um texto de fácil digestão. De fato, ele fala sobre comer e beber. Mas foi uma feijoada pesada demais para os ouvintes. E o que foi isso? O que foi tão difícil de digerir? Esse é o nosso assunto aqui. É esse pão. Na verdade, a gente imagina que o pão da vida seja algo leve, mas
Não é coisa trivial um pecador receber esse pão. Não é coisa simples. O pão está disponível, mas o problema é nós estarmos prontos para comer o pão da vida. Jesus é o pão da vida, está muito claro no texto. Mas como é que a gente come desse pão? Nós percebemos logo na primeira sessão aqui do nosso trecho, que vai até o versículo 26, que não é realmente coisa trivial. A multidão tinha acabado de comer pão. Veja aí na sua Bíblia o capítulo 6, versículo 1 em diante. O pessoal já pregou sobre isso, acho que foi o Igor, né? Falou sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E o pessoal comeu, ficou feliz, viu o milagre de Jesus. Eles tiveram até algum tipo de fé. Veja aí o capítulo 6, versículo 14. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, todo mundo comeu, encheu a pança, ficou feliz. Capítulo 6, verso 14. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Então algum tipo de fé emergiu daquela experiência. Jesus fez um milagre, mostrou o seu poder, alimentou a multidão. Jesus se preocupa com a multidão. Mas a multidão começou a querer outras coisas, que não era o que Jesus pretendia naquele momento. É o que diz o capítulo 6, versículo 15. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus piricou quando viu que o pessoal queria fazer uma revolução, usar o nome dele, porque o pessoal tinha um projeto. Então eles viram que Jesus não apenas alimentava, mas tinha autoridade divina. Então o pessoal entendeu assim: olha, Jesus é o cara certo para o nosso projeto. Está contratado. Esse é o cara. Esse aí vai ganhar as eleições, vai resolver nosso problema. Ele tem carisma, tem networking, faz milagre, é o cara. Fala até com Deus, é o profeta. Então esse é o cara. Vamos fazer dele rei. Então Jesus tem que esconder, sumir, ir para o monte orar. Jesus foi para o monte, Jesus geralmente ia para o monte orar, né? E desapareceu, o povo saiu atrás dele. Eventualmente, depois Jesus anda sobre o mar, não vou voltar agora nesse trecho, apesar de ter uma conexão interessante, eu vou deixar para vocês procurarem qual seria. Mas no capítulo 6, verso 22, a multidão notou que Jesus não estava ali, que eles tinham partido sozinhos, os discípulos. Isso está no versículo 22. Então eles saem atrás de Jesus e o encontraram. Versículo 25. Encontraram do outro lado do mar e perguntaram: Jesus, como é que o senhor chegou aqui? O que aconteceu? Claro que Jesus tinha, andado sobre o mar, um monte de coisa aconteceu. E Jesus nem responde. Jesus nem diz bom dia, boa tarde. Jesus assim diz na lata: o negócio é o seguinte, vocês só me buscaram porque vocês queriam pão. Vocês só me procuraram porque queriam pão. Engraçado que o próprio Jesus deu pão. Jesus deu pão. Então não é que Jesus seja contra dar o pão para quem precisa comer pão, de forma alguma. Mas quando Jesus percebe que as pessoas só querem o pão, Jesus some, desaparece. O pessoal fica no vácuo. Ele desapareceu, sumiu. Porque as pessoas queriam o pão. E Jesus não estava lá para dar só o pão. O que significa buscar a Jesus é a questão, porque a multidão estava buscando a Jesus, mas não estava buscando o verdadeiro Jesus. A multidão estava buscando o seu candidato, estava buscando o seu líder. A multidão sempre está atrás de alguém assim. Pode ser um Führer, pode ser um César, pode ser um comandante, pode ser um pastor, pode ser um papa, pode ser um presidente popular, A multidão está sempre atrás de um líder. Bom, não vou dizer que a gente precisa de líderes.
Mas a gente tem os nossos programas. A questão é essa: nós temos os nossos programas, nós temos os nossos projetos. E é interessante isso aqui. Quando o próprio Deus se manifesta em carne, a gente tenta encaixar esse Deus nos nossos projetos. Como é que Jesus vai fazer sentido para mim? Ele tem que se encaixar em alguma coisa que eu já conheço, já quero, já organizei minha vida naquilo ali. Então aí Jesus vem, encaixou. Fechou, Jesus, é você mesmo. Então a gente quer encaixar Jesus ali. Não é isso que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos chegou, com aquela conversa mole. Não, Jesus, porque a gente sabe que você é um mestre da parte de Deus. Então vem cá, me explica aqui como que você se encaixa. Aí Jesus fala assim para Nicodemos: eu não me encaixo. Como assim, Jesus? A coisa está andando aqui, a fila está caminhando, você deve ter um lugar aqui. Nicodemos, começa do zero. Nasce de novo. O que, Jesus? Nasce de novo. Zero. Você tem que ter 0 anos de idade. Nasce de novo. Porque se você não nascer de novo, não começar do zero, você não vê nem entra no reino de Deus. Não existe um ponto de contato prévio, não. O reino de Deus não completa um negócio que você, da sua carne, da sua cabeça, inventou. Não. É necessário nascer de novo. Nascer de novo significa que você é que se encaixa na nova realidade que está chegando. E não essa realidade se encaixa num trem velho que você já tinha programado da sua cabeça. O reino de Deus é um novo. O reino de Deus é um novo. Não é o que você tinha planejado. Então, Nicodemos, começa do zero. Então agora Jesus precisa dizer isso para a multidão: não, eu não sou isso que vocês estão pensando. Vocês estão pensando que eu sou o padeiro. Não sou. Eu não vim para dar pão para vocês. Eu não vim para ser o rei. Onde é que está o ponto de conflito? Veja no versículo 26. Em verdade me buscais porque viste sinais. Não porque viste sinais, melhor dizendo, mas porque comeste do pão e ficaste satisfeito. Ora, como assim não foi pelos sinais? O texto diz claramente que foi pelos sinais. Olha ali o capítulo 6, a gente acabou de ler, versículo 14. Quando os homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: esse é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Não foi por causa dos sinais? Foi e não foi. Foi no sentido de que eles viram algo maravilhoso, algo excepcional, algo que vinha de encontro às suas aspirações, mas eles não interpretaram o sinal. É um sinal, é um semeia, é um sentido. A gente usa muito a ideia de milagre como aquilo que quebra leis naturais. Isso é a visão meio já moderna, por causa dos conflitos aí a respeito de filosofia da natureza, o problema do deísmo inglês. Então surgiu essa questão de como explicar milagre no mundo científico, e aí a gente ficou com essa ideia de que milagre é uma quebra de leis naturais, que inclusive é uma ideia muito inadequada. Mas uma das palavras mais usadas na Bíblia para isso é sinal. Ora, sinal significa que algo está sendo apontado, que existe uma realidade se revelando ali, é uma janela de sentido, é isso que é o sinal. Jesus realizou um sinal, mas o que as pessoas queriam ver no que Jesus realizou era outra coisa, não era o que significava. Então, por isso Jesus saiu fora. O que a gente sabe sobre os sinais? Veja aí, por exemplo, João capítulo 2, verso 11. Quando ele começa a fazer os sinais, a gente passou por isso. Capítulo 2, verso 11. Quando Jesus transformou ali a água em vinho. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Tinha a ver com a questão da festa de casamento, quando Jesus transforma a água em vinho. Mas Jesus faz de uma forma muito inesperada, tomando aquelas talhas que eram usadas para purificação, que não eram usadas para isso, e realizando um milagre assim, fora do que as pessoas poderiam esperar, fora do que sua mãe esperava. Sua mãe queria simplesmente vinho para a festa, e Jesus faz uma coisa completamente diferente. E o sinal, então, que nós temos ali é a manifestação da glória de Jesus. É isso que é pré-anunciado aí no capítulo 1, como introdução,
né? Quando a gente vê que o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Toda a questão é a glória de Jesus ser vista. Dê um pulo lá para João 20. Olha só o que nós temos lá em João 20. Versículos 31. Versículos 30 e 31. João 20, 30 e 31. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Então, o que são os sinais? Os sinais são sinais da glória de Jesus, da filiação divina de Jesus. Os sinais existem para mostrar que Ele é o unigênito do Pai. Essa glória divina que transparece em Jesus, esse é o objetivo dos sinais. Eles são janelas para essa realidade divina, essa realidade eterna. São sinais divinos. Mas o que nós temos aqui no nosso trecho? As pessoas viram outro tipo de coisa, viram comprovações, justificativas, esperanças para os seus projetos temporais. Existe uma razão para isso, a gente precisa admitir. É que quando a glória divina se manifesta, a realidade temporal é mudada. Ela é mudada. Jesus alimentou a multidão. Uma mudança dentro do tempo e do espaço aconteceu. Mas do fato de que quando a glória de Deus se mostra, a história é mudada, não se infere que a finalidade da manifestação da glória de Deus seja a mudança histórica. Não é verdade? A história, a eternidade não existe por causa da história. A história existe por causa da eternidade. Quando a janela do eterno se abre, a história é mudada. Mas se você tentar forçar a abertura dessa janela para que a história seja mudada, sabe o que acontece com ela? Ela se fecha. Jesus sumiu, desapareceu. Ninguém sabia mais onde ele estava, porque ele não veio para isso. Irmãos, isso é muito grave. Muito grave, porque a confusão se instala pelo fato de que Jesus faz milagres. O nome de Jesus realiza sinais. Jesus, por misericórdia, alimenta a multidão. Mas Jesus sabe que a multidão, na maior parte do tempo, só deseja ficar satisfeita. É o que diz a sua Bíblia, o verso 26. Vocês me procuraram porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Já pensou nisso? Que Jesus te satisfaz nas suas necessidades temporais. Mas Ele não vem para você com essa finalidade. Jesus satisfaz, mas Ele não veio para te satisfazer. São coisas diferentes. Jesus te satisfaz, mas Ele não veio para te satisfazer. Ele veio para revelar algo, é um sinal. Ele veio para... Claro, eu vou dizer que Jesus te satisfaz um nível muito mais profundo. O problema é que como nós estamos confusos nas nossas paixões, confusos a respeito das nossas necessidades mais profundas, então nós queremos que Jesus se encaixe na nossa organização existencial infantil, ou mais do que infantil, caída, distorcida. Então a gente quer que Jesus se encaixe ali. A gente quer doce, então Jesus vai ser o meu doce. Não, Jesus não é o seu doce. Jesus pode ser doce como o mel, mas para você experimentar a doçura de Jesus, primeiro você vai ter que amargar. Você vai ter que sentir o amargo. Qual amargo? Do seu pecado, da sua alienação de Deus, do seu desejo de se colocar no lugar dele. Tudo isso vai ser abalado antes de Jesus fazer a obra completa na sua vida. Ou melhor dizendo, no processo de Jesus fazer a obra na sua vida. Para ninguém pensar que você precisa consertar primeiro para depois receber Jesus, não é isso. Você precisa receber Jesus para ser consertado. Mas quando ele chega, aí vira uma desordem. Porque começa a machucar, começa a apertar daqui, de lá, causa uma alegria, mas causa uma dor. Então, irmãos, Jesus não vem simplesmente para nos fazer satisfeitos, mas ele veio para revelar algo. Ele veio para abrir uma janela para o eterno.
e a sua divindade, então, e o amor de Deus serem revelados. Então, o que Jesus diz para esse pessoal? Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida, veja aí na sua Bíblia, verso 27, pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Então, irmãos, nós temos essa primeira questão que é apresentada aqui, dos sinais e da satisfação. E que eles não criam nos sinais, na verdade, porque eles não estavam vendo a divindade de Jesus nos sinais. O eterno não é uma mera reafirmação do temporal. Os milagres de Jesus não são para legitimar o que você já queria fazer. Mas então existe o verdadeiro maná. Para você enxergar o significado do sinal e ver ali mais do que uma mera satisfação de uma necessidade, você precisa ter uma mudança de prioridades. Que mudança? Você precisa parar de buscar as coisas perecíveis e começar a buscar as eternas. Não é isso que está no verso 27? Olha, você estava trabalhando pela comida que se acaba, por um reino temporal, por um pão que dura 2 dias, por um sucesso que tem prazo de validade, e assim por diante. Você tem esses planos temporais. O que Jesus diz: olha, vocês me interpretaram erradamente, porque vocês colocaram as coisas que duram para sempre subordinadas às coisas temporais. Não pode. Não pode. Os sinais não estão aí para legitimar a sua absorção com essas coisas temporais, que são a comida, a bebida, a saúde, os amigos, a ciência, o curso que você quer fazer. Eu já estou fazendo aplicações, né? A sua faculdade, sei lá, seu projeto de servir a comunidade, ou de repente bens, você quer bens, ou quer uma casa. Você pode querer filhos, até isso. Tem várias fomes, que são todas temporais, como a fome do povo, que tinha que comer comida. Eles queriam basicamente comida e um rei para expulsar os romanos. Aí a coisa estava beleza. Isso era o que eles queriam. Você pode preencher esse formulário aí com as suas coisas. Ok? Provavelmente você quer comer mais do que pão, e você não quer nenhum César na sua vida, mas você quer alguma outra coisa. Então existem esses desejos. Ao que Jesus fala: olha, o problema é trabalhar pelas coisas perecíveis. O problema é organizar a sua vida ao redor de coisas que vão acabar. Vejam, coisas temporárias não são um problema. Isso está tão claro no mundo. Veja a ordem natural. Deus fez flores, e as flores duram só um pouquinho. Mas é isso, elas foram feitas para durar um pouquinho. E é para você aprender com as flores a entregar o temporal por causa das coisas eternas. Que a beleza sempre se mostra, mas as flores sempre morrem. Mas logo tem outra flor, e a beleza aparece outra vez, e você fica preso nas flores. Não, meu amigo, não é isso. Existe uma fonte das boas dádivas. Existe uma fonte. Alguém te alimenta, alguém te dá ar, alguém te deu pessoas, alguém te deu o pão de cada dia, alguém te deu um país pacífico até o momento, e até certo ponto, vamos lá, porque violência no Brasil é uma loucura. Mas alguém te deu o mínimo que você tem de vida organizada. Quem deu? Quem segura as águas do dilúvio e não deixa elas enterrarem todo mundo de novo? É Deus, está lá nos Salmos. Deus reina sobre o dilúvio. Podia ser o caos absoluto, não é? De vez em quando dá uma chuva, uma tempestade, mas o arco-íris aparece de novo, a vida segue. O pacto noaico continua valendo, apesar de momentos de desordem. Mas é a misericórdia de Deus que sustenta isso. Então vejam o problema das prioridades. Você absorvido com a comida que se acaba. Aí você não vai entender o sinal. Porque aí você sempre encaixa Jesus com esse sistema torto de prioridades que você fez. Não dá certo. Aí você tenta ser crente, não funciona. Esse negócio parece teórico.
Uai, lógico aí. Desse jeito é teórico mesmo, hein? Jesus não é teórico. Mas toda vez que você tentar agarrar Jesus para segurar ele encaixar no seu negócio, aí ele some, ele evapora. Aí você fala assim, esse negócio não está funcionando. Meu irmão, Jesus não tem jeito de tentar ver se dá certo com Jesus. Não funciona, não. É meio assim, tudo ou nada. Enquanto você ficar tentando para ver se Jesus funciona, e se funcionar, você compromete, aí nunca funciona, aí você sempre acha que é teórico. Aí não dá certo, não é assim. Trabalhar e não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna. É claro, irmãos, que Jesus não está dizendo para você largar tudo e virar um ermitão. Não é isso. Tá? Porque essa antítese radical aqui é só um recurso de linguagem. Esse absoluto é um recurso de linguagem. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é prioridade. No centro da sua vida tem que estar o imperecível. Se a multidão estivesse realmente buscando as coisas imperecíveis, eles teriam enxergado a eternidade na janela que Jesus abriu, que foi aquele milagre. Eles tinham visto. Por que eles não conseguiram ver? Porque eles estavam absorvidos, dobrados sobre si mesmos, nas suas necessidades imediatas. Então eles não conseguiram ver o eterno. O compromisso deles é o seguinte: minha casa, minha mulher, meus filhos, meu trabalho, Israel, comida. Então você não vai ver. Não vai ver, não vai alcançar. E de novo, quero repetir isso, eu não estou dizendo que reconhecer esse sinal divino em Jesus significa ausentar-se do temporal. Porque Jesus estava lá respondendo às necessidades das pessoas. Mas esse é um traço fortíssimo do Evangelho de João, e você já deve ter percebido a essa altura, estudando todas essas semanas. É que Jesus, ao mesmo tempo que realiza sinais e responde às necessidades imediatas, ele educa as pessoas por meio desses sinais, para que elas compreendam as coisas imortais. Para que elas vejam que o reino de Deus transcende o que elas estão pensando. Para que elas compreendam que tocando no corpo de Jesus, elas estão tocando na verdade no verbo. Então, existem esses dois níveis no Evangelho de João o tempo inteiro. Jesus atua no agora, mas ele nunca atua sem deixar claro que o agora aponta para o eterno. Que o temporal aponta para a ressurreição. O tempo inteiro Jesus faz isso. Que as coisas não são exatamente o que aparentam ser. Que Deus se sugere por meio de todos aqueles sinais como uma realidade presente, mas muito superior ao temporal. Então Jesus diz, olha, trabalhem pela coisa certa, por essa comida que permanece para a vida eterna. Então esse é o jeito de buscar Jesus. É necessário buscar o verdadeiro maná. Isso é o assunto logo depois. As pessoas perguntaram, tá bom, então o Senhor falou para a gente trabalhar, verso 28 agora, veja na sua Bíblia. É para trabalhar, mas como é que a gente trabalha? Qual é o trabalho que a gente tem que fazer? Porque Jesus disse aqui no verso 27, trabalhai, não é isso? E por isso as pessoas perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? De onde veio essa pergunta? Não está do nada. É porque Jesus mandou o pessoal fazer o trabalho, mas trabalhar na coisa certa. Então o pessoal perguntou, ok, como é que faz esse trabalho? Aí Jesus falou, esse trabalho é crer no que o Pai enviou, não é um trabalho que você realiza. Então isso aqui é obviamente uma salvação pela graça. Né? As coisas eternas têm que ser prioritárias. Ok, como que eu trabalho para chegar lá? Não funciona. Não tem jeito de você trabalhar para chegar lá. Não tem jeito. A prioridade da sua vida é uma coisa que você não pode produzir. A prioridade da sua vida é uma coisa que você não vai trabalhar e chegar nela. As outras coisas você trabalha, planta, colhe o trigo, amassa, junta com azeite, faz o pão. Então você fez o pão. Pronto, eu fiz o pão. Então quando Jesus diz assim, olha, vocês não vão trabalhar por esse pão temporal, vocês vão trabalhar por um outro pão. E o pessoal já veio com a raciocínio carnal, né? Ok, então é alguma coisa que a gente vai fazer. Beleza, Jesus, dá a receita. Ele falou, não, a obra é crer naquele que Deus enviou, que o Pai enviou. Então é o seguinte, o centro da sua vida deve ser uma coisa sobre a qual você não tem nenhum
controle. E algo que você não pode fazer nada a respeito. Dá até um pânico assim, né? Você não sabe se corre e fica. Não é isso? Espera aí, eu preciso desse negócio, tem que ser minha prioridade. Sim. Eu posso correr lá e fazer? Não. 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 Por quê? Porque é um dom. Por que isso é tão agressivo, tão incômodo? Porque isso desafia o pecado no âmago, que é o desejo do homem de ser autônomo, de ser responsável por si mesmo, de cuidar da sua vida, de dar a si um destino. Porque a gente quer fazer história, não é isso? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A gente quer fazer os trem, nós queremos botar para quebrar. A gente faz pão, faz uma revolução, bota um rei aqui, resolveu tudo. Aí Jesus fala, não é nada disso. A prioridade não são as coisas temporais. É o que então? É um negócio que você não pode controlar, produzir, você não pode subir no céu e trazer, você não pode fazer nada. Você só pode crer e seguir sua vida. Então isso é uma humilhação. Isso para a carne é uma humilhação. É desesperador. Aí o pessoal começou a ficar incomodado já e falou, peraí, aí você está pedindo muito. Que sinal você faz? Jesus tinha acabado de fazer um, né? Que sinal você faz para a gente crer? Tá? E veja sua Bíblia. Veja sua Bíblia, versículo 30. Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? O que realizas? Qual o seu trabalho? Eles entenderam. Então você está dizendo que o nosso trabalho é inútil para obter a coisa mais importante do universo? Sim. Porque tem que crer em você? Sim. Tá, então se nós não vamos trabalhar, você vai trabalhar. Então você vai trabalhar. Qual que é o seu trabalho? Qual é o sinal que você mostra aí? O que você faz? O que você realiza? Olha, você está falando de religião, então. Porque é o seguinte, nossos pais comeram maná que Moisés deu. Realmente, eles não trabalhavam, porque o maná caía, né? Olha só, o insight foi até, aparentemente, correto. Porque eles entenderam, então é um negócio que é de Deus. Nós não podemos construir. Então tá, Moisés fez isso. Moisés, entendi, Jesus. Mas você é maior do que Moisés? Como é que é isso? Moisés deu o pão do céu. O que você dá para nós? Aí Jesus contradiz novamente tudo que eles pensavam. Veja o versículo 32. Em verdade vos digo que não foi Moisés quem deu o verdadeiro pão do céu. Mas meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Gente, qual é o contraste aqui? Isso é importante. Qual é o contraste que nós temos entre Moisés e Jesus? Na verdade, você lê o texto todo, você vai entender isso claramente. É que o pão, mesmo o pão de Moisés, estragava. O maná não durava, né? O maná, rapidinho, ele dava bicho, não podia reservar, não podia armazenar. Ele não durava. Não era essa comida que Jesus estava falando. Então Jesus percebeu aqui o seguinte, que no universo desse pessoal, o que existe? Existem os meus projetos temporais e existe a religião. A religião existe, Moisés existe, sem dúvida. E Moisés, a gente sabe que Moisés realizou sinais, mas olha como é que eles pensavam. Realidade para eles é o pão físico. E a religião é um sinal divino que legitima essas prioridades. E Jesus quer inverter a coisa. Ele diz o seguinte, não é Moisés que dá o pão do céu. Meu Pai é que dá o pão do céu. E a religião que nós temos em Moisés é só o símbolo, o tipo. É a antecipação, não é a realidade. Tudo que eles conheciam, a gente pode dizer, do mundo da fé, ou do mundo da religião, a gente pode dizer assim, sem sentido pejorativo nesse momento, tudo que eles conheciam era o simbólico, eram as analogias, eram as antecipações. A realidade não era conhecida. Por isso Jesus fala que existe um verdadeiro pão do céu. Mesmo o maná não era o verdadeiro pão do céu. Então, o pão que você trabalha e faz, esse pão, que é o que Jesus deu para eles naquele milagre, ainda não é esse pão. E o símbolo da religião também ainda não era esse pão. Então aqui nós percebemos que Jesus está desafiando e a gente muitas vezes vai se ver nessa situação, uma visão
do mundo totalmente autocentrada, totalmente distorcida, porque aqui não existe uma relação de fato com as coisas eternas, com Deus, com as realidades espirituais. Quer dizer, Deus de fato, o revelador de Deus de fato, o alimento para a vida eterna, tudo isso é abstração para essas pessoas, tudo é abstração. O que existe para eles é as necessidades imediatas e a tradição religiosa, isso é o que existe. A realidade espiritual por trás de tudo isso, eles não tocavam, eles desconheciam. E esse é, como eu disse, um ponto-chave do Evangelho de João. É você sair do mundo dos símbolos para a realidade. Você sair das formas superficiais para o que é a realidade de fato. E a realidade é Deus e o seu Filho. Até mesmo o nosso mundo histórico, temporal, é um símbolo que aponta para essa realidade divina. Ele existe por causa dessa realidade divina. Então Jesus diz, agora do verso 35 em diante, Jesus é a realidade. Eu sou o pão da vida. Então agora Jesus é explícito. Eu sou o pão da vida. Aqui, gente, nós temos a primeira de 7 declarações que aparecem no Evangelho de João sobre quem Jesus é. Se alguém quiser aí anotar, Jesus diz, eu sou o pão da vida, no capítulo 6. Depois ele diz que ele é a luz do mundo, no capítulo 8. Ele diz que é a porta, eu sou a porta, no capítulo 10. Eu sou o bom pastor, também no capítulo 10. Eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, no 14. E eu sou a videira verdadeira, no capítulo 15. Aqui Jesus começa a dizer quem ele é. E ele usa esse eu sou, que é, como você sabe, uma referência, inclusive, indireta ao nome de como Deus se apresenta, no Antigo Testamento para Moisés. Eu sou. Então Jesus diz assim, Moisés não deu o maná. Mas Moisés é aquele que fala em nome do eu sou. Não foi assim que Deus se apresentou e disse, olha, Moisés perguntou, em nome de quem eu vou falar com Israel? Em nome de quem eu vou dizer que nós estamos, que eles serão libertos do Egito e tal? Aí Deus falou assim, você vai dizer que o eu sou te enviou. Então é interessante o texto em que eles dizem, olha, Moisés deu o pão do céu. Aí Jesus diz o seguinte, não foi Moisés que deu, o Pai é que dá o pão do céu. E eu sou o pão que desceu do céu. Então aqui nós temos o Deus verdadeiro que estava se manifestando de forma tipológica, a gente pode dizer, por meio ali daquela situação toda do Êxodo e de Moisés. Agora chegou a realidade. Aquilo era o tipo, era o exemplo. Agora chega a realidade. Agora é o verdadeiro Êxodo, o verdadeiro maná. O eu sou diretamente presente, não falando através de um profeta. Então todos estão ali agora. Mas eles não conseguem contemplar essa realidade. Isso é que é difícil de digerir. Mas então aqui nós temos que tudo converge para Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. É necessário ir a Jesus Cristo. É claro, nós estamos numa igreja cristã. Eu estou pregando com a cruz aqui atrás de mim. Não é tão complicado para cristãos entenderem que Jesus seja o centro. Mas imagina o que isso significava naquele mundo dividido entre judeus e pagãos, naquele contexto. E o evangelho foi escrito aparentemente realmente para não cristãos. Então, argumentar pela centralidade de Jesus não era trivial. Mas, na verdade, da porta para fora hoje no nosso mundo secular não é trivial. Em uma infinidade de áreas do mundo moderno, nega-se completamente a centralidade de Jesus Cristo. E a gente, porque às vezes se deixa cozinhar como sapo na água e não percebe que a temperatura subiu, e você vai ficando cozido, você pode ir ficando aí no mundo secular, sem prestar muita atenção, e fazendo as suas coisas, e se ajustando às prioridades, sem perceber que você está se ajustando a uma ordem contrária ao reino de Deus. E daqui a pouco você canta aqui que Jesus é o Senhor, mas lá fora ele não é. E você nem percebe que a temperatura lá subiu. Você pode nem perceber, mas a gente precisa perceber. Senão a gente não mantém a nossa identidade cristã. E no centro dela está essa afirmação de que Jesus é o centro
do mundo, é o centro da vida, é o centro da história, porque só Ele nos dá a vida eterna. E esse é o tema do texto. Olha aqui o capítulo 6, versículo 58. Vou pular lá no finalzinho para vocês terem isso em mente, enquanto a gente completa a leitura. O que diz ali? Quem comer esse pão viverá para sempre. Essa é a questão. Irmãos, essa é a questão. Viver para sempre. Essa é a questão. Quem já leu aí Tolkien, o Silmarillion, sabe que o reino de Númenor foi destruído justamente por isso. Porque os homens queriam a vida eterna e eles se desesperaram. Queriam a vida eterna no sentido assim, de não morrerem, né? E não acreditaram que havia um outro destino para eles. E isso é um assunto da mitologia. Essa questão da vida eterna. Um dos mitos mais antigos, ou sagas, né, mitológicas, mais antigas que a gente conhece, é a epopeia de Gilgamesh, que era uma história suméria, antiga. A gente sabe que há uma paridade temática de alguns trechos do Antigo Testamento, especialmente Gênesis, com o mundo ali sumério. Por uma razão muito óbvia. Abraão era caldeu. Abraão veio de lá. A gente gostaria de encaixar Abraão no nosso mundo, mas Abraão era caldeu. Então o universo dele era aquilo ali. Eram aquelas histórias, aqueles deuses, aqueles mitos. Ele era um pagão antes de ser chamado. E é interessante que nessa história, o Gilgamesh está atrás de uma erva que dá a vida eterna. E boa parte da história dele está atrás dessa planta que confere a vida eterna. Que assim, tem um paralelo, né, com a história bíblica da árvore da vida. Tem um paralelo. E tem uma serpente também na história. Só que na história do Gilgamesh, a serpente come a planta. Quando ele vai pegar, ela chega antes. E come e tira dele a vida eterna. Então, o homem sabe que era para ele ter tido acesso a esse negócio. Então a gente tem a história verdadeira na Bíblia, ainda que de forma, claro, imagética. E nós temos as histórias mitológicas. Mas existe essa lembrança que eu perdi a vida eterna. Perdi. E esse negócio de viver 60 anos, 90 anos, 120, não dá, não é suficiente. Não é suficiente. E aí você fica desesperado. Mas como você está alienado de Deus, você constrói suas prioridades de uma forma que você vai tentar retirar a perfeição e o infinito das coisas temporais. É isso que acontece, então. Por que as pessoas aderem a esses projetos miúdos, temporais, como se fossem eternos? É porque a gente não pode suportar essa perda, que é a perda da árvore da vida, a perda da vida, do acesso à vida eterna. Então o que a gente faz? A gente ama coisas finitas com paixão infinita. A gente investe todo o tempo e energia que nós temos em coisas temporais, como se elas fossem eternas. Mas a energia que você investe é toda. Você aposta tudo. Por quê? Porque você está numa contradição danada. Porque você tem essa dor que você tem que reprimir, dessa memória da eternidade que perdeu. E aí, só que o que você tem ao seu redor? Essas coisas temporais da vida. Então você quer extrair tudo delas. E aí você tem que viver, eu já preguei sobre isso antes, tudo ao mesmo tempo agora. É o seu jeito de criar o feeling, né? Por você esquecer essa dor. Mas Jesus vem levantar essa pedra, abrir essa ferida e dizer o seguinte: olha, o problema de vocês é que vocês vão tudo morrer. Esse é o problema. E vocês ficam se enganando aí com esse pão, esse negócio de rei, nação, política, ciência, casamento, mas vocês estão tudo lascados. Vocês vão morrer.
E só tem um jeito de sair dessa. Eu sou o pão da vida. Só tem isso. Só tem essa saída. Isso que Jesus está dizendo aqui. É duro, né, de engolir? Por isso que o pessoal, foi embora. Não, Jesus, não dá. Não dá para digerir isso. Não é só que é difícil digerir esse fato da mortalidade, não é isso. É a afirmação de Jesus de que ele é uma resposta para isso. Porque o pessoal olhou e falou, não, mas isso aí é o filho de Maria e José, como assim? Você está dizendo que você é o pão da vida? Sim, eu sou o pão da vida. E aí Jesus diz assim, se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não vão ter vida em vocês mesmos. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer que não é que Jesus veio entregar uma mensagem e você segue essa mensagem e aí você vai para o céu. Não é que Jesus chegou para apontar o caminho, como um profeta, como Moisés faria. Não, Jesus está dizendo o seguinte, estou apontando aqui para mim, né? Eu sou o caminho, é isso que Jesus está dizendo. Ele não está apontando lá. Ele não está dizendo, comam aquele pão. Ele está dizendo, eu sou o pão. Jesus está dizendo o seguinte, não adianta vocês fazerem aqueles sacrifícios, eu sou o sacrifício. Vocês têm que se dirigir a mim, é o que Jesus fala. Então isso é difícil de digerir. É essa singularidade e superioridade ou supremacia de Jesus Cristo. Hoje ainda é escandaloso. Mas a gente sabe, o túmulo ficou vazio. Jesus é o pão da vida. Então esse é o desafio do nosso texto, é que é necessário olhar para Jesus. Agora, nós temos aqui no nosso trecho dos versos 35 até 48, fica muito claro que não é trivial responder a isso. Porque, embora Jesus tenha dito que todos devem buscá-lo, e que todas as coisas convergem em Jesus, olha o que Jesus diz nos versos 37 em diante. Quem é que vai efetivamente buscar Jesus? Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E de modo algum rejeitarei o que vem a mim. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas eu ressuscite no último dia. Irmãos, Jesus não disse que a única obra que você pode realizar é receber o próprio Jesus. O que ele quis dizer com isso? Que a obra da vida eterna é uma obra de Deus. Só Deus pode fazer. Só Deus pode realizar. E Ele dá isso em Jesus. Então isso significa que você também não pode trabalhar ou produzir isso por si só. E isso é uma verdade tão ampla e profunda que Jesus diz então que até mesmo buscá-lo é algo que nós não podemos fazer. É muito claro, eu sei que são textos difíceis e a gente ignora a maior parte do tempo. Mas Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E de modo nenhum rejeitarei quem vem a mim. Então Jesus rejeita alguém, gente? Não. Se alguém vai a Jesus, Jesus recebe. Mas quem vai a Jesus? Só os que o Pai lhe deu. Se o Pai não lhe deu a alguém, essa pessoa não virá a Jesus. Só vai a Jesus aqueles que foram dados por Ele, pelo Pai. Então Deus é a fonte, o autor da salvação. Não apenas Deus é o único que pode produzir a salvação, mas que você não vai buscar a salvação se Deus não buscar você. Você não vai buscar Jesus se Deus não der você para Jesus, não encaminhar você para Jesus. Agora, uma vez que você vem a Jesus, Jesus não vai perder nenhum que veio a Ele. Então ele é muito claro, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, eu não estou para fazer mais nada além disso. A vontade daquele que me enviou. E a vontade dele é que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Então a salvação de Jesus é eficiente. Jesus não salva pela metade. Tipo assim, não, eu até salvei, mas na última hora o cara pulou fora. Não. O que Jesus diz aqui no verso 39? Que ele não vai perder nenhum dos que o Pai lhe deu e esses todos serão ressuscitados no último dia. Todos.
serão ressuscitados. Ou seja, não tem jeito de uma pessoa ir a Jesus e não ser não apenas recebida, mas salva e ressuscitada no final. Se for a Jesus, Jesus vai fazer tudo, não é isso? Nosso texto diz, ele vai fazer tudo. Agora, quem chega a Jesus para Jesus fazer tudo? Aqueles que o Pai me deu. Só esses que vão a Jesus. Olha, irmãos, isso é a verdade da eleição. Todos os eleitos pelo Pai serão encaminhados para Jesus. E todos aqueles que são encaminhados para Jesus serão eficientemente salvos. Não apenas inicialmente, porque eles serão até mesmo ressuscitados no último dia. Então todos serão conservados por Jesus. Jesus garante isso porque tudo que ele faz reflete a mente do Pai. E se o Pai quer um negócio, ele faz. Se ele não fez, é porque o Pai não quis. Porque ele está aqui para fazer a vontade do Pai. Então, tudo que o Pai quer, ele faz certinho, igualzinho. Ele é o reflexo da glória, da mente, da vontade do Pai. Verso 40. Porque essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, o Pai quer que algumas pessoas cheguem a Jesus e creiam, e que todos que creiam sejam ressuscitados. Então, Jesus vai garantir que todos que creiam sejam ressuscitados ao final. Ora, Jesus está dizendo aqui, é claro que tem a verdade da eleição implícita, ou explícita, melhor dizendo, no nosso texto, embora o termo não apareça. Mas qual é o ponto principal de Jesus aqui? A gente não pode desviar do foco. O foco é que todos os planos redentivos de Deus convergem em Jesus. Toda a vontade salvadora de Deus, os seus propósitos, intenções e meios, tudo está em Jesus, é isso que ele está falando. Não tem nenhum plano B de Deus, não tem uma porta dos fundos, não tem uma outra coisa, não tem. Jesus é tudo. Tudo que o Pai quer em termos da sua ação salvadora está concentrado, personificado, materializado na pessoa de Jesus. Então é o seguinte, quando você vai a Jesus, aquilo ali não é apenas uma ação sua, aquilo é a convergência da ação do Pai e da obra do Filho. E a gente vai descobrir depois no resto do João, também do Espírito, porque é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Então, não tem erro, não tem dissonância entre o Pai e Jesus. Tipo assim, você não pode olhar para Jesus e falar, mas será que tem uma coisa que o Pai está fazendo que não é por Jesus? De repente o Pai está fazendo um monte de coisa. Ele fez uns negócios aqui com Jesus, mas com os santos ele faz outra coisa, com os deuses das outras religiões, os espíritos, tem outros caminhos, outras soluções, tem os ETs, tem várias coisas, né? Aí Jesus falou, não, a vontade do meu Pai está expressa em mim, é isso que Jesus está dizendo. Eu sou a expressão da vontade do Pai. O que acontece comigo é a vontade do Pai. O jeito que as pessoas respondem a mim é a vontade do Pai. Se as pessoas vêm a mim e creem e são salvas e ressuscitadas, isso é a vontade do Pai. Se as pessoas não vieram, também é a vontade do Pai. Porque eu sou a materialização, a revelação, a concretização da vontade do Pai. Jesus é o centro de tudo. Então é o seguinte, você quer saber a verdade sobre qualquer coisa? Põe Jesus ali, por assim dizer. Põe Jesus ali, que aí a realidade se mostra ao redor. O que é verdade, aparece que é verdade. Igual essa luz negra que você joga, né? Já viu? Você escreve com uma tinta especial, aí você joga a luz negra, aparece que está lá. Então é o seguinte, quando Jesus aparece, o que é mentira, fica claro que é mentira. O que é verdade, fica claro que é verdade. Quem é por Deus, fica claro que é por Deus. Quem é contra, fica claro quem é contra. Os destinos eternos são manifestos e assim por diante. Jesus é a luz. Não tem jeito de Jesus chegar e a realidade não se mostrar. Porque ele é o Logos, o sentido, a mente, a vontade, a palavra do Pai. Então por isso Jesus está dizendo, olha, o negócio é o seguinte, vocês ficam aí conversando fiado, mas tudo depende de como vocês respondem a mim. Porque eu sou o pão da vida, eu sou o maná e eu faço a vontade de meu Pai. Aí os judeus agora estão incomodados. Veja aí de novo sua Bíblia, verso 41. Não é ele, filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe, verso 41, 42. Como diz descer do céu? A pessoa falou, é muita reivindicação. Tudo bem, o cara fez uns milagres aí, prega bem, o cara é legal. Mas, aí é demais, está pedindo muito. Aí Jesus falou, olha, não me critiquem.
E aí ele dá uma interpretação do que está acontecendo. Por que alguns não creem? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Meu irmão, já pensou nisso? Talvez você vá a Jesus e fique assim pensando, será que Jesus me recebe? Meu irmão, se você foi a Jesus, já é porque Deus levou, porque você não ia, não. Não se confunda sobre isso. Ninguém vai a Jesus autenticamente sem ser levado pelo Pai. Se você foi a Jesus de verdade, então foi o Pai que te levou. Porque de você mesmo você não iria. Não é o que está lá em Romanos? Não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Romanos 3, citando os Salmos. Nós não buscaríamos a Deus se Deus não nos buscasse. Você nunca se converteria se Deus não convertesse você. Você nunca se arrependeria dos seus pecados se Deus não te levasse ao arrependimento. Você não ia querer começar a ler a Bíblia se Deus não fizesse o querer e o realizar na sua vida. O mérito da salvação é totalmente de Deus. Você não pode nem mesmo pensar, não, eu vou para o céu porque pelo menos eu escolhi certo. Tem gente que pensa assim, né? Não, eu posso não ser muito santo assim, muito justo, mas pelo menos eu escolhi a religião certa. Não, nem isso você não faz. Não estou dizendo que a sua vontade não participa dos processos todos. Eu participo, isso é um ponto mais complexo, eu não vou entrar aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, é que até mesmo os seus movimentos em direção a Deus têm que ser produzidos pelo Pai, ou ensinados pelo Pai. Não pense que isso seria uma coisa violenta, tá? Tem gente que já pensa assim, não, é tipo um robô, então. Não, olha o versículo 45. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. O que Jesus está dizendo? Que na verdade o Pai, você vai a Jesus porque o Pai te ensina. O Pai fala no seu ouvido, ele te convence, ele te persuade. Ele quebra o seu coração, ele te amolece. E aí você para de brigar, de teimar e cede. E aí você vai para Jesus. Mas é ele que faz isso. É o Pai que te ensina. Você só vai para Jesus porque o Pai te ensina, abre seus olhos, te faz ver as coisas, aponta, olha, está vendo? Aí você começa a ver. E ele fala, nossa, Jesus é mesmo o Salvador. Meu irmão, isso já é a graça de Deus. Buscar a graça de Deus já é a graça de Deus. Já é o sinal da graça. Isso inclusive é bom para a questão da segurança cristã. Quantas pessoas têm dúvidas da salvação, ficam sem saber se realmente Deus está com elas. Olha, enquanto você quer Jesus, e você está buscando Jesus, então isso é um sinal de Deus na sua vida. E vem cá, não existe juízo, sinal de juízo mais claro e terrível do que uma pessoa que não quer mais saber de Jesus. E isso é o sinal de juízo. Porque significa que a voz do Pai está silenciosa. Claro, pode ser que Deus está trabalhando e ela está resistindo. Mas para muitas pessoas não tem som. A pessoa está feliz da vida, entre aspas, cuidando da vida dela, Jesus não faz sentido nenhum. Meu irmão, isso é juízo. Isso é juízo. É um sinal de julgamento. No verso 49 ao final, como eu disse, Jesus usa a expressão mais forte, quando ele quer deixar absolutamente claro para os seus ouvintes que ele é incontornável. Então ele diz, olha, vocês têm que se alimentar de mim mesmo. Não é nem que eu vou dar um pão para vocês, não, eu sou o pão. Não é que eu vou dar um alimento para vocês, eu sou o alimento, vocês têm que crer em mim. Isso, irmãos, é que era difícil para aqueles ouvintes. Agora, eu quero destacar duas coisas enquanto a gente finaliza nosso texto. Eu já me referi a esse final, mas eu não vou entrar em todos os versículos. Mas eu quero destacar primeiro o seguinte: o que você faz para receber essa comida e essa bebida, que é Jesus? Vejam o paralelo do versículo 54 com um verso que a gente já leu antes. Veja na sua Bíblia.
quando Jesus responde a essa pergunta, como assim? Jesus quer que a gente coma a carne e o sangue dele? Isso está no versículo 52. Como é que ele vai fazer isso? Então olha o que Jesus diz no 53 em diante. Em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então vejam, a salvação de Jesus tem um elemento imediato e tem um futuro. Se você come essa carne e bebe esse sangue, você já tem a vida eterna. Mas com isso você tem também o quê? A prova da sua ressurreição final. Você não ressuscita fisicamente agora, mas você já prova algo da vida eterna, da vida imortal, que você vai possuir no último dia. Então, na fé em Jesus Cristo, existe um elemento de posse imediata, mas também um elemento de espera. Existe esse elemento. Mas a gente sabe que vai ter a ressurreição, porque a gente tem a vida eterna agora. Paulo vai dizer em Efésios que o que faz para nós essa segurança, também em Romanos 8, é o Espírito Santo. Porque quando você já tem o Espírito de Jesus Cristo, você já vive por causa do Espírito, e você tem a certeza da ressurreição dos mortos. Ou você já tem o penhor do Espírito, né, já tem o selo do Espírito, que é o penhor da sua herança até o resgate da propriedade. Então a vida eterna já é vivida agora. Mas como é que a gente se apropria disso? Olha o texto paralelo no verso 40. É muito claro. Essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então, o que significa comer a carne e beber o sangue? É ver o Filho e crer no Filho. Então, quando você vê o Filho e crê no Filho, você tem a vida eterna e vai ressuscitar. E quando você come a carne e bebe o sangue, você tem a vida eterna e vai ressuscitar. Então, a gente pode dizer que o ato de fé é como um ato de apropriação. O ato de fé é como um ato de comer. É como você se apropriar de Jesus Cristo. Como você encontra no livro de Cantares, num outro contexto, mas a expressão nos serve bem, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O que significa isso? Essa posse mútua. Significa uma união. A fé é esse ato de se unir a Jesus. De você olhar para Jesus e dizer, Jesus, agora eu te pertenço, e o Senhor me pertence. Então o ato, ele é representado no comer. Por isso o sacramento é tão importante, inclusive. A gente diz isso, né, que é um sacramento cognitivo que a gente acredita. A gente não acredita que o pão e o vinho se transformem no corpo e no sangue de Jesus. Mas a gente acredita que nesse momento, quando você come o pão e o vinho, e você exercita a sua fé por meio dessa performance, desse símbolo na pessoa de Jesus, então nesse momento você se alimenta de Jesus. Quando você toma o vinho e come o pão e engole, mas de forma simbólica, se apropriando de Jesus, então você está exercitando fé. Existe um paralelo do ato de fé com várias ações na Bíblia. A fé pode significar caminhar. A fé pode significar ficar de pé sobre um fundamento. Isso é uma das imagens usadas na Bíblia. A fé também pode significar comer e beber. Então, isso é o ato de fé. É como um ato de apropriação. O nosso texto termina dizendo, nos versículos 57 em diante, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer desse pão viverá para sempre. Irmãos, está muito claro então a mensagem do texto. Na verdade não tem nada de complicado. Foi complicado de aceitar. Não é complicado de entender. Mas é complicado de aceitar. É que Jesus Cristo seja o centro da sua vida. É isso que significa se alimentar de Jesus e permanecer nele, como Jesus permanece no Pai. Jesus diz que ele vive pelo Pai, que ele existe para fazer a vontade do Pai. Então, viver de Jesus trata disso, de você crer em Jesus e tornar Jesus o centro. Significa você esperar realmente as coisas eternas por meio de Jesus Cristo. Agora, enquanto a gente ora para se preparar para a ceia,
eu quero lembrar quando Jesus tocou na dificuldade dos judeus. E a dificuldade deles é que eles estavam trabalhando por coisas temporais. O pão vivo está disponível. O pão vivo pode ser recebido pela fé. Você pode se alimentar dele e viver dele, e você vai ter a promessa da vida eterna. Mas você não pode fazer isso. E não vai conseguir fazer isso enquanto você ainda está trabalhando, em primeiro lugar, por coisas temporais. Enquanto você ainda trabalha por uma comida perecível.